A gente vai conversar agora ao vivo com Anauak Gil. Ele é consultor de tecnologias e vai conversar com a gente sobre a importância de um debate como esse, Anauak, no Brasil, inclusive em um momento em que o nosso país vivencia, por exemplo, na história recente, vários episódios de violência, inclusive violência em âmbito escolar, que teria sido arquitetado, que teria sido organizado a partir do âmbito das redes sociais. E nada melhor do que contar com a sua excelente colaboração, Anauak, sobre esse tema. Seja bem-vindo ao Olho Vivo, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu trabalho com tecnologias livres, democratização da informação, softwares livres, e há mais de 25 anos. E eu não só vi a internet nascer, como eu vi todas essas conexões nascerem, como eu vi todas essas redes sociais nascerem, né? Inclusive enquanto eu dava aula como professor na universidade, como consultor de tecnologia, como ativista dos movimentos sociais organizados para a questão da democratização da informação. Esse projeto de lei, né, conhecido aí como o projeto de lei das fake news, na verdade não é um projeto novo. Ele já é um projeto que está sendo tratado, discutido e trabalhado há pelo menos 3 anos, e por trás, de maneira anterior, ele vem sendo discutido há muito mais tempo. O que acontece é que a gente urge por uma maneira de tentar trazer o ambiente virtual para dentro do arcabouço legal que nós temos no cotidiano, na nossa vida cotidiana, e inclusive dentro dos ambientes de notícias e de divulgação de informação dos meios convencionais. A gente criou, ou foi criado, por diversos interesses, essa sensação de que a internet é terra de ninguém, de que as redes sociais e os portais de notícia e os buscadores são absolutamente isentos de qualquer participação, de qualquer responsabilidade dentro desse processo. E isso não pode ser dessa maneira, nem pode continuar dessa forma. Da mesma maneira que o ambiente digital deve ser um ambiente que estimula a produção de conteúdo, que estimula o compartilhamento de informação, ao mesmo tempo, ela tem que ter sua parcela de responsabilidade, sua parcela de limites, porque da mesma maneira que uma boa informação sendo divulgada de maneira rápida traz benefícios para todos, divulgação de mentiras, de inverdades, de meias-verdades, de maneira muito rápida, também traz prejuízos enormes. E os donos dessas plataformas sabem muito bem disso. É importante lembrar, para colocar isso em perspectiva, de que já faz uns 8 anos, mais ou menos, que mais de 90% de todo o tráfego da internet passa ou se concentra em 3 grandes empresas norte-americanas. Todo o conglomerado Google, todo o conglomerado do Facebook também, que agora é conhecido como Meta, e da Amazon. Então, quando você tem 90% de todo o tráfego da internet concentrado na ferramenta dessas 3 empresas, que no nosso caso, né, são empresas estrangeiras, isso cria desvios, gera um empoderamento enorme para essas companhias e para essas empresas estrangeiras em detrimento das nossas leis, porque essas empresas se defendem de que elas não têm responsabilidade. Então, manter a internet absolutamente desregulamentada, com critérios extremamente frágeis para identificar e punir quem comete
os crimes, inclusive previstos em nossa Constituição, atrás da desculpa de que eles não são empresas brasileiras, de que eles não têm, que eles são isentos e de que eles têm que fazer proteção de identidade, é algo que coloca em risco a nossa convivência, que coloca em risco, inclusive, a nossa soberania e a nossa democracia. Anauac, e Conrado vai, inclusive, fazer também o seu questionamento, mas antes de Conrado fazer o seu questionamento, e aí pode ser até algo que colabore com o questionamento que Conrado vai fazer, nesse projeto de lei que trata sobre as fake news, nós vimos, por exemplo, a interferência direta dessas empresas de tecnologia, os grandes conglomerados da tecnologia, tentando influenciar a opinião pública a se posicionar contrário ao projeto de lei. E aí eu pergunto a você, Anauac, você que lida diretamente com a tecnologia livre, com as plataformas livres de tecnologia, o que motivou, na sua opinião, obviamente, a sua visão, o que teria motivado a esses grandes conglomerados que têm sede no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e que se uniram contra esse projeto de lei que iria lidar diretamente para combater as fake news? Então, é muito elucidativo, educativo, que a gente tenha percebido a ingerência dessas empresas de maneira tão evidente e clara. Não sejamos inocentes. A manipulação dos dados, a influência dos algoritmos sobre os conteúdos, sobre aquilo que a gente vê ou não vê, é algo que vem sendo feito há pelo menos 20 anos por todas essas empresas. Não foi agora. Agora foi algo mais descarado, mais na cara dura, né? Porque havia uma emergência. A tramitação foi colocada em ritmo de urgência e eles precisaram escancarar essa força, colocando ali o seu posicionamento de maneira evidente, né? E chocou muita gente disse, nossa, como assim? Né? Eles deviam ser isentos. Eles nunca foram isentos. Né? Os tratamentos dos dados, os tratamentos dos conteúdos, que tipo de informação tem mais alcance ou menos alcance, passa pelo seu absoluto controle. O que fez com que eles tomassem a decisão foi a iminência de que houvesse uma legislação que os responsabilizasse e automaticamente reduzisse o seu poder de ingerência sobre a nossa sociedade. Né? É importante lembrar que o Brasil não é o primeiro país a fazer regulação desse tipo. A Europa tem regulações que fazem limitações de controles, e mais recentemente a Austrália fez também um arcabouço legal para fazer esse controle. E é claro que essas redes, seja por interesse econômico, seja por interesse político, não tem nenhum interesse, né? Não gostaria de ver seu poder e sua liberdade de agir da maneira como acha que pode e que deve, sendo limitada. Anauac, boa tarde. Caliel Conrado, tudo bem, querido? Bem-vindo ao nosso programa. Muito Anauac, obrigado. existe uma bancada no Congresso Nacional que defende a não aprovação da PL das fake news, porque, segundo o entendimento deles, isso iria trazer para o país uma censura, né? Ia começar a censurar o que as pessoas postam e falam nas redes sociais. No seu ponto de vista, como conhecedor da tecnologia, a PL tem esse objetivo de nos proibir de dizer o que a gente pensa, de se expressar nas redes sociais ou não? Não tem. Sendo bem simples, não tem. A resposta é não. E o nome disso é fake news. Né? A própria existência de um grupo muito específico inclusive de políticos, com uma tendência muito conhecida de espalhar mentiras de maneira contundente, essa é mais uma delas. É importante lembrar
que e a gente aprende isso de criança, né? As nossas vovós já diziam, há uma diferença crucial entre liberdade e libertinagem, né? Ou seja, você ser livre para expressar sua opinião não lhe garante liberdade absoluta. Existem limites, né? Existem limites legais. O que acontece atualmente no âmbito da comunicação digital é que a mentira nociva, a mentira com fins de difamação, de alteração de percepção, mentiras grosseiras, mentiras que têm um objetivo claro de desvirtuar a nossa sociedade, de desvirtuar a realidade, são espalhadas de uma maneira tão ampla e rápida que quando a ação que vai tomar cuidado para que ela seja reparada, já não funciona mais, é inócua. E é exatamente isso que está tentando ser controlado. A ideia não é impedir que você expresse sua opinião, ou que os jornalistas expressem suas opiniões, ou que os políticos expressem suas opiniões, ou que a sociedade expresse suas opiniões. É evitar que isso seja feito de maneira inconsequente, porque atualmente, como não há legislação e não há responsabilização das plataformas, uma inverdade colocada e potencializada através dos mecanismos, né, de impulsionamento que acontece via financeira, gera lucro para a plataforma, nenhuma responsabilidade para ela, então é lucro puro, faz com que o emissor da fake news atinja seu objetivo, né, e a vítima, seja ela a sociedade, um indivíduo, um político ou uma empresa, tenha danos que passam basicamente para o irreparável. Né? Na imprensa tradicional, existe um mecanismo que é o direito de resposta. Né? Então, se a mídia tradicional veicular algo que não deve, ou que estava incorreto, ou faz isso de maneira incorreta, se supõe, a gente apesar sabe que há todo um conjunto de entraves legais, mas se supõe que a vítima daquela notícia equivocada tem o direito de resposta. Nas plataformas, não. Que apontam que um dos pontos da PL que pode também travá-la é justamente a inclusão de que congressistas, em especial deputados e senadores, eles também tenham imunidade no que eles vão postar nas redes sociais, com base na Constituição, que diz que o deputado e senadores eles são invioláveis civil e penalmente por qualquer uma de suas opiniões, palavras e votos. Você acha que, de repente, isso pode ser também um dos entraves para a aprovação da PL? Você acha justo, por exemplo, que haja esse veto a certos abusos nas redes sociais e os nossos políticos, eles fiquem imunes a isso? Mas é curiosíssimo esse processo. Primeiro, inventar de que as redes, então, a partir da lei, vão cercear os direitos constitucionais. Os políticos já têm essa imunidade, isso já é garantido. Não tem muito o que fazer com relação a eles. É claro que se um político que tem imunidade for a um canal de televisão ou for a um jornal e disser uma série de inverdades, a própria emissora, o próprio jornal fará um contraponto dizendo, olha, isso não é bem assim. Sei lá, imagine um político que, do alto do seu direito de dizer qualquer coisa, afirme categoricamente que a Terra é plana. Hipoteticamente. Bom, alguém dirá em seguida, olha, não é plana, e aí o contraponto está feito. O problema da internet é que não tem esse contraponto. Então é necessário fazer alguns filtros. E é importante deixar claro que esses filtros já existem, só que eles atendem aos interesses ou aos critérios que a plataforma define como sendo importantes. Um exemplo claro é a pseudopornografia. Né? Mulheres de seio de fora já são devidamente censuradas nas plataformas, porque os censores, especialmente aqueles do interior dos Estados Unidos, se ofendem horripilantemente com os seios de fora. O Brasil já tem uma política um pouco mais social, um pouco mais relaxada com relação a esse critério. Ainda assim, se uma mulher postar seus seios
desnudos, ela será censurada imediatamente. Ora, na nossa Constituição, isso não é um problema, mas nas plataformas é. Então, nós já nos submetemos a um conjunto de regras e censuras estabelecidas pelas grandes plataformas, que não são brasileiras, que têm seus critérios, que têm sua cultura, que têm seus mecanismos, que interferem diretamente naquilo que a gente compartilha ou não. Ou seja, ingerência estrangeira diretamente à nossa forma de pensar. E essa ingerência, ela pode ser algo muito explícito, como esse exemplo que eu dei, pode ser algo muito mais sutil, como, por exemplo, criminalizar o pensamento esquerdista, como, por exemplo, tornar definições de socialismo, comunismo e outras definições como sendo mentiras. Quando você busca um termo específico, tratando, por exemplo, de pensamento de esquerda no Google, o Google gosta de colocar isso como algo que não é exatamente uma verdade plena, favorecendo os pensamentos de direita. Afinal de contas, o Google é uma empresa capitalista que adere aos princípios capitalistas, aos princípios norte-americanos, e então ela facilita aquilo que para ela é mais conveniente e, claro, que dificulta aquilo que não lhe é tão conveniente. Então, isso já está acontecendo. O pânico ao redor dessa discussão é exatamente criar um arcabouço legal que responsabilize as plataformas de maneira pecuniária e criminal sobre aquilo que não é verdade. É algo que países civilizados já fazem. Como eu comentei, na Inglaterra, na Alemanha, toda a mídia, tradicional ou não, está sujeita a limites, né? Chama-se colocar na lei, colocar ali um arcabouço, definir as regras do jogo e não deixar com que a coisa corra solta da maneira como é atualmente. Aqui, mediante a aprovação dessa PL das fake news, quem é que vai fiscalizar isso no Brasil? É a Justiça Federal? É os governos públicos? É a sociedade? Quem é que vai ficar responsável por fiscalizar e punir? Esse é um ponto delicado. A PL, a princípio, não deixa isso absolutamente claro. Se fala que o órgão que talvez pudesse fazer esse controle seria a Anatel. Particularmente, eu discordo. Eu acho que não deveria ficar a cargo da Anatel, porque o papel da Anatel é outro. É uma agência que trabalha ali nas questões dos critérios de infraestrutura e não de conteúdo. Provavelmente, imagino que o judiciário deva ter, ou deva ser constituído um órgão, um departamento, uma secretaria, o que quer que seja, que, dado aos novos tempos, né, que ali seja estabelecido ali uma maneira de se fazer isso. Honestamente, eu acho que passa muito mais por ter mecanismos de defesa do indivíduo e da sociedade do que efetivamente se preocupar com o órgão, porque eu não acho que tenha que ter necessariamente um órgão, né? A gente visualiza o problema e encaminha para o órgão que vai tomar as ações necessárias. Anauac, não tendo a aprovação dessa PL das fake news, espero que não, quais são os danos que nós brasileiros teremos ao longo dos anos? A gente continua sofrendo, vamos continuar sofrendo o que a gente já vem sofrendo aqui. O processo é lento e gradual, né? Eu venho, ou seja, o movimento do software livre e os movimentos cibernéticos, a gente vem alertando de que essa é uma conquista feita gradativamente, né? Quem é um pouco mais velho lembra que os celulares antigamente não te obrigavam a ter uma conta, seja do Gmail, seja da Apple, para funcionar. Depois isso virou obrigatório, né? Então, depois os celulares não tinham reconhecimento de digitais, agora tem, né? E antes não tinham reconhecimento facial, agora tem. E aos pouquinhos, esse volume de informação, esse volume de aprisionamento digital vai se tornando natural, e as pessoas não vão percebendo, não vão sentindo, né? A gente meio que naturaliza
normalizou nos últimos 8 para 10 anos, né, na política, aceitar esse volume absurdo de fake news, né, essas correntes malucas de informações absolutamente mentirosas, né, no WhatsApp, no Telegram, em onde quer que seja, e achar que isso é liberdade de expressão, né? Aí surgem esses fascistas, neofascistas, né, esses jovens sendo influenciados de uma maneira aterradora para ir lá e incentivados, né, a atacar as escolas e matar nossas crianças, né? Então, achando de que isso é liberdade. Não é liberdade. O risco em não aprovando um projeto, né, uma lei que trate disso de maneira específica, é de que a gente vá aprofundando essa percepção distorcida da realidade, onde tratar de temas que deveriam estar humanamente superados como liberdade de expressão, como nazismo, como homofobia, como racismo, como, né, misoginia, né? Ou seja, você encontra essa promoção absurda de estereótipos funcionais, onde um dia o cara está esbravejando que é imbrochável e no outro dia está chorando porque pegaram o celular dele, né? E isso sendo exposto de maneira absolutamente sem nenhum limite, sem nenhuma regulamentação. Essa PL talvez não seja perfeita, mas ela é a coisa mais próxima que a gente tem nesse momento de dar um passo na direção certa. Nauac, claro que a PL requer ainda muitos olhares, muita análise e aprofundamento, como você falou. Eu acho que ela vai amadurecendo com o passar do tempo, mas é preciso que ela seja implantada urgentemente. Mas você acredita que o sucesso dessa PL também depende de mudanças na lei de 2014, se não me falha a memória, que é a lei do Marco Zero da internet, que tem 3 pilares: a neutralidade, a liberdade de expressão e também a privacidade. Você acredita que para que ela seja implantada a PL, precisa que também haja uma mudança também na lei do Marco Zero da internet aqui no Brasil? Na minha opinião, não. Esses princípios, eles são, apesar de parecerem supremos, eles não são supremos, eles têm limite. O direito à privacidade é um direito constitucional, é um direito previsto no Código Civil, mas ele não se aplica a quando você comete um crime ou é suspeito, né, e há uma ordem judicial para você ser investigado. Sei lá, um exemplo claro é a questão do sigilo bancário, certo? Até que você seja alvo de uma operação policial, até que você seja alvo de uma investigação, então o teu direito à privacidade é eliminado, né? A liberdade de expressão, repito, não é uma definição absolutamente suprema e sem limites, né? Acho que há um paradoxo interessante que é o chamado o paradoxo da intolerância, né? Então, se você tem que ser tolerante, mas você não pode ser tolerante com a intolerância, porque a intolerância, então, acabará por derrocar a tolerância, né? Então, é necessário entender que esses pilares, eles estão postos para o bem, não para qualquer coisa. Meu direito de ir e vir cessa no momento em que eu uso o meu direito de ir e vir para cometer crimes, para, sei lá, roubar, traficar, matar, estuprar, né? Então, o meu direito de ir e vir, apesar dele ser importantíssimo, ele não é supremo. E, ao mesmo tempo, a privacidade e a liberdade de expressão também não.